Fala pessoal, Neto Trader na área, mais um videozinho aqui para o canal da RTB, seguindo a nossa sequência de guia para apostadores dos principais campeonatos europeus. Hoje é dia do campeonato português, começa hoje nessa sexta-feira e já temos um bom jogo aí de se acompanhar, Rio Ave e Porto. Bom, vamos lá, vamos apresentar aqui o campeonato para vocês, os favoritos, briga pelas competições europeias, meio de tabela e rebaixamento. Lembrando sempre que é baseado no nosso banco de dados e análise dos nossos traders profissionais, pessoal. Vamos lá. São 3 vagas para a Champions League, sendo que 2 de forma direto para a fase de grupos, 1 para os playoffs, 2 para a Liga Europa e 2 caem para a segunda divisão. Bom, então vamos lá, vou apresentar os favoritos até o rebaixamento também, pessoal. Vamos lá. Bom, favoritos ao título para mim esse ano, Benfica e Porto. E por que da ausência do Sporting? Primeiro eu vou explicar a ausência, ao invés de falar aí de 2 favoritos. O Sporting, para mim, já mostrou no passado algumas falhas no seu time, uma dificuldade imensa de fazer gol, perdeu muito ponto. Um ano onde o Porto estava muito mal. O Benfica, no final, se preocupou demais com a Liga dos Campeões e mesmo assim teve uma vantagem no campeonato. Sporting teve chance de abrir para o campeonato ano passado, não conseguiu. Benfica veio de trás e conseguiu ultrapassar. Esse ano eu não acredito que a equipe do Jorge Jesus continue a brigar pelo título. Bom, Benfica muito forte, perdeu o Gaetan, mas contratou o Serve, que fez uma pré-temporada excelente. Acredito mesmo que o Benfica aí, mantendo a base do seu time, vai voar de novo nesse campeonato. O Porto fez algumas contratações interessantes, que vá para cima mesmo e tem força dentro do seu estádio, tem um time bom, tá? Boas contratações esse ano e vai ser muito importante aí para a gente prestar atenção nesse time do Porto, porque pelas odds e pelo que tem sido falado aí pela imprensa não vai ser grande favorito. Então provavelmente vai estar com uma odd boa aí, o que dificilmente se encontrava nos outros anos. Bom, briga pela Europa, pessoal. Como eu disse, são 5 vagas aí para competições europeias e no meu modo de ver 7 times brigando. Benfica, Porto, Sporting, Paços Ferreira, Braga, Marítimo e Rio Ave. Bom, eu acredito aí que 4 vagas já estejam definidas, que provavelmente será Benfica, Porto, Sporting e Braga. Porém, a última vaga aí vamos ter uma briga que tudo indica entre Paços Ferreira, Marítimo e Rio Ave. E eu acho que quem larga já na frente aí é o Rio Ave. Tem uma defesa bastante sólida, é forte em casa o time. Eu acredito muito também na equipe do Paulo César Guzmão, técnico brasileiro do Marítimo. Então acredito que ele possa fazer um bom trabalho lá, algumas contratações aí de brasileiros. Acredito mesmo aí que possa surpreender esse ano, já veio de uma boa temporada aí. E preste atenção no seguinte, pessoal, tem 2 equipes aqui que são muito interessantes de se prestar atenção. O Paços Ferreira, pela quantidade de jogos que termina under 2,5, é muito interessante, tá? O Braga, ele é um belo time, um bom time mesmo em nível de campeonato português, e ele sempre está com odd muito boa como visitante, tá? Então prestem atenção nisso, é um belo time para a gente ganhar um dinheirinho aí. O Rio Ave em casa também, excelente, sempre está com odd boa aí. Então vamos lá, vamos seguir o nosso guia aí para o meio de tabela. Bom, meio de tabela aí, Vitória Guimarães, Estoril Praia, Nacional da Ilha da Madeira, Belenense e Arouca, pessoal. Desse grupo aqui, eu acho que tem 2 times que possa vir a surpreender a gente aí, que é o Arouca e o Vitória de Guimarães. O Estoril, vamos botar o Estoril também nessa briga aí, de que talvez chegue entre os 8 primeiros, entre os 5 primeiros lá. Mas eu acho muito difícil entrar na briga, tá? Mas eu acredito que são times que possam... O Nacional e o Belenenses são equipes aí que provavelmente não são pares para Braga, Sporting, muito menos para Porto e Benfica. Então, daqui para baixo, pessoal, o campeonato vai ficar muito nivelado para baixo. Tá? As equipes têm uma grande dificuldade de fazer gol. Os ataques são bem ruins, tá? E as defesas são bem sólidas. Sólidas não é que as defesas sejam sólidas, é que os ataques realmente são ruins. Então as defesas sobressaem aí nesse caso. Bom, para cair,
aí sem dúvida o saco de pancada esse ano aí deve ser o Feirense, tá? O Feirense, para você ter ideia, terminou em terceiro na segunda divisão, só que subiu porque o campeão foi o Porto B foi o campeão, e como não pode disputar a primeira divisão junto com o seu pai aí, o Porto verdadeiro, subiram Chaves e Feirense. Chaves subiu em segundo, e acredito aí, até deixei separado aqui, que Feirense e Chaves aqui embaixo, os dois, caiam de novo, não devem aguentar o ritmo. Equipes que também vão entrar no campeonato com o objetivo de não cair: Vitória de Setúbal, Moreirense, Tondela e Boa Vista. Prestando atenção no seguinte, pessoal, apesar do Boa Vista estar aqui na parte de baixo da tabela, tem uma defesa bem sólida. Os jogos do Boa Vista acontecem pouquíssimos gols, então não vai ser, apesar de brigar para não cair, não vai ser um adversário tão fácil de ser batido por equipes de um segundo escalão, como eu falei, Braga, Marítimo e até mesmo Passos Ferreira, junto com Rio Ave, tá? Então não acho que será um back fácil, por exemplo, Braga pegando o Boa Vista ou o Passos Ferreira pegando o Boa Vista. Agora, pegando outras equipes como Chaves, Feirense, Tondela, acredito sim que vão ser presas fáceis para o segundo escalão. E eu estou focando no segundo escalão por quê, pessoal? Porque Benfica e Porto, as odds em casa desses adversários são muito baixas. O Porto, quando for visitante essa temporada, acredito que a odd esteja melhor. E o melhor aí que a gente consegue nesse campeonato com o Porto provavelmente vai ser em torno de uns 50, uns 55, dificilmente acima disso aí contra essas equipes aqui de baixo, tá? Ó, um adendo: o Tondela, do meio para o final da temporada, vamos dizer assim, na terceira parte do campeonato, o Tondela deu uma melhorada significativa, conseguiu se livrar do rebaixamento, foi o saco de pancadas ano passado, e da terceira metade para frente conseguiu jogar um bom futebol e se livrar. Então, acredito aí que vai ser o primeiro time a se livrar do rebaixamento dentre esses 6 aqui, tá? Bom, vamos para as tendências do campeonato e finalizar aí o nosso guia do campeonato português, que começa daqui a pouco. Bom, tendências do campeonato. Pessoal, vamos aí começar as técnicas que eu indico para vocês usarem nesse campeonato: LTD, Dutting e HTFT. Ao contrário do que muita gente pensa aí, eu gosto do LTD em campeonatos unders, tá, pessoal? Em jogos com poucos gols. Por quê? O que todo mundo diz é que o LTD é bom quando a partida é over. Porém, para mim não. Porque quanto mais a partida tem tendência de over, mais difícil é essa odd de subir, tá? Porque o mercado vai entender que possa ter aí, por exemplo, uma equipe faz 1-0, às vezes até 2-0, e o LTD não passa de 7, 8, de 6 ali, não consegue passar. Por quê? Porque a tendência é de que tenha mais gols na partida. Então, provavelmente, possa ter um empate. É perigoso para você. Então, você vai arriscar a sua stack para ganhar bem pouquinho. Eu acho que não compensa. Já em mercados de under, não. Em campeonatos unders, o LTD ele sobe. Então, no campeonato português, como é um campeonato de poucos gols, tá? Tirando Benfica e Porto, claro, e Sporting, acho interessante você usar o LTD nesse campeonato. Apesar de eu não gostar muito, mas acho bem interessante e possa ser tirada vantagem dessa técnica. O Dutting, muito interessante. Como um campeonato, mais uma vez, com poucos gols, fica bem fácil de você prever alguns resultados e tirar proveito disso no Dutting, tá? Dificilmente você vai ter gol muito no início das partidas, exceto em jogos do Benfica. Então acho que pode ser uma coisa bem proveitosa para você. HTFT, pessoal. Esse HTFT aqui eu botei principalmente para jogos do Benfica, tá? E é Benfica e Porto, pessoal, tanto em casa quanto fora. Isso aqui é engraçado nesse campeonato. Para eles não, óbvio que o Benfica em casa é muito forte, o Porto no Estádio do Dragão também. Porém, como a torcida do Benfica é muito grande por todo Portugal é um país pequeno, vocês vão ver que onde o Benfica jogar, em 80% das vezes a torcida dele vai ser maior do que a do time da casa. Então para ele não vai fazer muita diferença. Só preste atenção no estádio que eles vão jogar, tá? Existem alguns estádios em Portugal com campo muito reduzido, bem estreito. Fica difícil para o Benfica, que é um time de toque de bola, que gosta de velocidade. Então esses 3 mercados aí eu acho bem legal. O Benfica e Porto, forte como visitante, acabei de falar, né? Quase imbatíveis em casa. Um dado interessante é o seguinte: a cada 2 jogos, um tem tendência a under 2,5 e provavelmente será. Então
Prestem atenção aí, de repente você unir o Dutton com o under 2,5 pode ser uma técnica interessante para esse campeonato. Jogos do Estoril, Belenense, Marítimo, eu escrevi errado aqui, desculpa, Marítimo, com boas chances de over 1,5. Então, só para frisar, pessoal, Estoril Praia, Belenenses e Marítimo tem grandes chances dos jogos dessas equipes serem over 1,5, tá? Então preste atenção que elas destoam um pouquinho do campeonato. Benfica ganha na maioria das partidas em casa no HT, isso aí já foi citado. Passos Ferreira e Boa Vista, como eu havia falado lá no início, os jogos dessas duas equipes têm tendência a under 2,5, tá? Asian Handicap, pessoal, é um mercado muito bom. Ali eu botei o AH, vocês podem ver, é Asian Handicap. O seguinte, jogos de Benfica e Porto também, como visitantes, tá, pessoal? É o seguinte, eu acabei de falar, o Porto e o Benfica em Portugal, eles são as duas maiores torcidas. Tá entre as três, né, porque o Sporting também é da capital, é muito grande. Mas Benfica e Porto, principalmente o Benfica quando joga fora, o Asian Handicap vai estar pagando muito bem, uma diferença de 1 gol, 2 gols, e facilmente o Benfica mete 2, 3. Então a margem aí de segurança, Benfica menos 1, por exemplo, menos 1 e menos 1,5, acho bem interessante, tá? E você vai ter um lucro aí, é uma maneira de otimizar e conseguir ter lucro nas partidas do Benfica e do Porto, como visitantes também. A odd do Benfica como visitante não é boa, mas a do Porto até que chega a ser interessante. Nessa temporada eu acredito, mas o do Benfica, usar o Asian Handicap é a melhor alternativa. O Braga, com odds boas na maioria das vezes, e como favorito, tá? Na verdade é o seguinte, ele não vai ser favorito nas odds muitas das vezes, mas a odd vai ter boas oportunidades para o Braga, porque como eu disse, certamente está entre a terceira e a quarta força, e está brigando com o Sporting para ser a terceira força do campeonato, a quarta força, né? E acredito que para o restante dos outros competidores, para os outros 14 aí, ele leva vantagem. Então nós vamos ter no mínimo 28 jogos do Braga que você possa ter vantagem em dar um back no Braga, escolhendo a oportunidade certa. Desculpa, foi o WhatsApp aqui, pessoal do grupo, não para. O suporte da gente é bem legal do nosso grupo. Bom, pessoal, é isso. O guia é esse do Campeonato Português, começa daqui a pouquinho. Vamos para cima. Espero a todos vocês muita sorte nessa temporada europeia aí. E mais tarde eu já estou soltando vídeo também do Campeonato Inglês. Valeu, pessoal, um abração, fiquem com Deus.